小僧、名乗ってみろ。ロロノアズロ。Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, do canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera. E como vocês bem viram aí no título, hoje vamos falar sobre como o Zoro vai derrotar o Mihawk, em que saga que vai ser e como essa batalha tão aguardada vai acontecer. E vamos lá, para teorizar a derrota do Mihawk, precisamos primeiro falar sobre a força atual do maior espadachim do mundo, o Olhos de Falcão. Não vimos muito dos feitos de Mihawk, como uma batalha longa e duradoura dele, apenas alguns rumores e seu poder de corte absurdo. É dito que Mihawk tinha duelos de igual para igual com Shanks, o Ruivo, mas vamos falar disso um pouco mais pra frente. O único lugar onde vimos os ataques do Mihawk efetivamente foram em Marineford, a Guerra dos Maiorais. Acontece que falar sobre escala de poder usando Marineford é um pouco arriscado, visto que Oda mudava o foco da batalha e colocava personagens em situações que não dá pra dizer ao certo quem é mais forte ou não. Mas vamos analisar isso com calma. A primeira coisa é a habilidade ocular de Mihawk, que ele leva em seu título. Não dá pra dizer precisamente se é apenas por haki da observação ou algo natural de seus olhos. Porém, eles dão a Mihawk uma capacidade de ver e acertar seus inimigos a grandes distâncias, como no momento que ele vê Luffy de longe e lança um corte. Porém, em um Vivre Card, que o link vai estar aí na descrição, é dito que Mihawk iria ter a alcunha de O Clarividente, e isso pode indicar a forte sensibilidade que Mihawk tem com o haki da observação. E isso combina com o fato dele conseguir perceber tudo ao seu redor e ser capaz de ver e sentir inimigos de longas distâncias, como os olhos de um falcão. Como ele é alguém em um nível muito elevado no mundo de One Piece, podemos até teorizar de que ele tem um haki da observação avançado, mas até o momento é apenas uma suposição. E agora vamos falar da parte mais polêmica, os seus duelos com Shanks. A gente vai usar algumas informações dos Vivre Cards, já que tem muita pouca informação sobre esses duelos na obra. Sobre o Shanks no Vivre Card diz o seguinte: é dito sobre Shanks que ele literalmente teve lutas ferrenhas com Olhos de Falcão, e posteriormente cresceu e virou alguém que lutava em pé de igualdade com Barba Branca. E sobre Mihawk, é dito que ele aguarda ansiosamente pelo dia em que o Mestre Espadachim surgirá para superar ele e até mesmo seu rival, Shanks, o Ruivo. Ele é o espadachim mais forte do mundo, como a gente bem sabe, e Mihawk ficou famoso mesmo antes da grande era dos piratas começar. Ele treinava implacavelmente por muitos anos desafiando inimigos poderosos, até que ele não teve mais com quem lutar, e por causa disso se tornou Shichibukai, após a morte de Roger, para viajar livremente apesar de não ter tripulação. O próprio Barba Branca era conhecedor desses duelos e diz: lembro-me como se fosse ontem, e que todos se espantaram quando um homem como Shanks voltou sem braço do mar mais fraco, o East Blue. Shanks e Mihawk duelavam em pé de igualdade há mais de 13 anos atrás, contando com o time skip. Esses duelos não eram apenas duelos amigáveis, já que ficaram conhecidos por todo mundo. Muito provavelmente batalharam até pelo título de melhor espadachim. Shanks era aparentemente canhoto, vide essas cenas que ele aparece empunhando sua espada com o braço esquerdo, perdendo justamente esse braço no East Blue. Após perdê-lo, Shanks e Mihawk nunca mais lutaram, porém Shanks evoluiu até ser capaz de lutar de igual para igual com Barba Branca, e Mihawk é uma incógnita, já que após a morte de Roger decidiu tornar-se Shichibukai e parou com suas batalhas por não encontrar ninguém que o vencesse. Dessa forma a gente pode supor que naqueles duelos eles competiam no mesmo nível de força e habilidade, porém, com 13 longos anos de evolução de Shanks, já que constantemente Yonkou se enfrentam e por ele ter batido de frente com Barba Branca e parado Kaido e tripulação com apenas um braço, ele ultrapassou Mihawk. Mihawk ainda assim é um monstro inigualável e concluindo, Mihawk aparentemente tem um nível pouquíssimo abaixo do nível de Shanks e o nível de um Yonkou, e ele mesmo sabe disso, pois em Marineford ele diz: quero ver o quão longe é a distância entre mim e aquele homem quando ataca a Barba Branca, que é justamente um Yonkou, e o seu ataque foi parado por Jozo. Ah, e vale muito bem lembrar que Mihawk não tem nada confirmado sobre possuir haki do rei, e já Shanks o tem, e é um haki absurdo. E é confirmado que Shanks usa o haki do rei avançado, já que Kaido o vê naquela sombra atrás de Luffy, o colocando um ponto acima de Mihawk, que obviamente tem um haki do armamento avançado, mas não tem o haki do rei. E esse é o ponto de vista final sobre os duelos entre Shanks e Mihawk e o seu nível de poder. Mihawk está muito próximo, pouquíssima coisa abaixo de um Yonkou de fato. Porém, os poderes de um Yonkou variam bastante e em certas situações podem colocá-lo tanto em pé de igualdade quanto um pouquinho abaixo. Dito isso, vamos para o próximo ponto desse vídeo, que é onde e como o Zoro vai enfrentar o Mihawk. E em que situação o Zoro vai derrotar o Mihawk. E antes do combate em si, vamos teorizar as duas possibilidades da onde isso irá acontecer e como esse combate vai acontecer.
A primeira delas se baseia justamente na relação entre Shanks e Mihawk. Eles dois sempre tiveram seus duelos e parecem ter uma relação de muitos e muitos anos, como dissemos aqui. Porém, ao se encontrarem pós-arco de Arlong Park, eles não parecem ter nenhuma relação de rancor ou ódio, e Shanks até festeja com ele como se fosse até algum companheiro seu. De certa forma, existe até um tipo de amizade entre os dois, por assim dizer. E como vimos, Mihawk pôde rastrear o Shanks para saber onde ele estava. Além disso, quando Shanks fez sua entrada durante a Guerra dos Maiorais, Mihawk deixou o campo de batalha afirmando que concordou sim em participar da guerra contra a Barba Branca, mas lutar contra o Cabelo Ruivo, isso estava além do escopo das ordens do governo mundial. Acredito que não apenas pela força de Shanks, mas por não desejar enfrentá-lo. Mas aonde queremos chegar com isso? Mihawk atualmente não está sob as ordens do governo mundial. Ele não é mais um Shichibukai, a marinha está o caçando. Ou seja, agora ele estava como antes da morte de Roger, vagando por aí sendo caçado pela marinha. Mihawk também tem uma relação curiosa, até de admiração a Luffy. Até porque Mihawk se encontra ali com Luffy na saga de Baratie e ele fica curioso. E foi até Shanks perguntar sobre aquele garoto. Obviamente, essa relação entre Zoro e Mihawk lembra até um pouco a relação entre Shanks e Luffy. Como bem sabemos, desde o primeiro capítulo de One Piece, Luffy desejava ser rei dos piratas, mas também desejava superar Shanks. Ambos têm um homem que desejam superar, e esse é seu maior sonho. Lembra que dissemos que Mihawk espera alguém que supere tanto a ele quanto a Shanks? Aí está, Luffy e Zoro, e principalmente Zoro. Shanks espera Luffy e Mihawk espera Zoro. Seria um momento perfeito para essas lutas acontecerem, próximas umas das outras. Como dissemos no vídeo passado, Luffy deseja vencer Shanks. É uma batalha que provavelmente acontecerá. Nisso, com Mihawk tendo essas relações e a relação com Shanks, ele poderia muito bem se unir à tripulação do Ruivo. Com Mihawk estando na tripulação e Luffy, que aparentemente enfrentará Shanks para perto do fim da história, muito provavelmente antes deles encontrarem o One Piece, seria o momento perfeito para que Zoro enfrente Mihawk e tornasse o melhor espadachim do mundo, quando no mesmo momento seu capitão e sua tripulação superariam a de Shanks. Lembre-se que Luffy disse que teria uma tripulação melhor que o Shanks, e ter seu braço direito derrotando o melhor espadachim do mundo na tripulação de Shanks seria uma verdadeira superação. E a segunda possibilidade é que Mihawk possa ir pro bando do Barba Negra. Assim como pela razão na qual ele iria pro bando do Shanks, ele também poderia ir pro bando do Teach. Barba Negra é o maior pirata, se a gente colocar em relação aos piratas que existem no nosso mundo, de One Piece. E ele, como um grande oportunista, poderia convencer Mihawk a ir pra sua tripulação. Mesmo que sendo pouco provável, o motivo da batalha teria um background inverso ao de Shanks. Pois nessa luta, Luffy lutará para derrotar Barba Negra, provavelmente competindo pelo trono de rei. E Zoro enfrentaria Mihawk para tomar o trono de melhor espadachim do mundo. Existe uma evidência quanto a isso e é esse quadro, em que Barba Negra e Shanks estão de frente um pro outro, e sabemos que essa batalha é prenunciada desde Marineford. Porém, abaixo do Ruivo está Bug e abaixo do Barba Negra está Mihawk. Seria esse o indício da entrada de Mihawk pro bando dele? Algumas pessoas também apostam na possibilidade de Shiryu da Chuva vencer Mihawk, caso ele esteja no bando do Shanks e essa batalha realmente acontecer. E Zoro posteriormente teria que enfrentar Shiryu ao invés de Mihawk para se tornar o melhor. Porém, na minha opinião, a batalha tem que ser diretamente com Mihawk, para que se cumpra e tenha um desfecho perfeito tudo que aconteceu desde lá no Baratie e da promessa de Zoro a Kuina. E agora a gente vai falar sobre essa batalha que tanto aguardamos, Zoro versus Mihawk. Antes de mais nada, o One Piece está próximo do seu final, faltam poucos arcos até a grande guerra, e essa guerra será logo após Luffy encontrar o One Piece, ou seja, Luffy chegará à última guerra já como o título de Rei dos Piratas quando achar o tesouro, e seus membros não podem ser diferentes. Imagina alguém da marinha anunciando a chegada deles dizendo: vejam, o bando do Rei dos Piratas chegou, Zoro, o maior espadachim do mundo, Sanji, o homem mais temido pela marinha, o Perna Negra, Robin, o demônio de Ohara, e assim por diante. O bando chegará à última guerra já carregando títulos grandiosos. Sendo assim, essa batalha terá que acontecer antes da chegada a Laugh Tale, e provavelmente será mesmo. O nível atual de Zoro está em um patamar cada vez mais alto. Baseado no último confronto de Zoro vs Kaido, podemos ver que Zoro, com a sua melhor técnica e mesmo muito ferido, conseguiu fazer um corte violento que prolongou a cicatriz que Oden fez em Kaido. Fora que não só a resistência do Zoro é insana, como ele segurou por alguns milésimos o Hakai, que até o momento é o golpe mais poderoso de One Piece, e eu imagino que o Mihawk não tenha um golpe mais poderoso do que esse. Kaido, por sua vez, capítulos antes, tinha visto em Luffy a sombra daqueles poucos homens que podiam realmente feri-lo, e Oden e Shanks estavam lá. Esses homens eram possuidores do Hack do Rei, e justamente no capítulo 1010, chamado Hack do Rei, é o capítulo em que Zoro usa tudo de si em um ataque que consegue feri-lo. Embora
embora Zoro não tenha conseguido o feito de colocar Kaido de joelhos, Kaido fica em choque ao perguntar a Zoro se o mesmo possui a Haki do Rei, e Zoro responde não saber nem do que ele tá falando. Kaido é um usuário experiente de Haki do Rei, ele não se confundiria assim tão facilmente. Oda deixou bem aberto, porém com quase certeza, interpretando aquela cena que Zoro de alguma forma, por meio do Ashura ou de si próprio, possui o Haki do Rei ainda sem saber. A Toei também foi bem discreta nesses dias naquele episódio que aparentemente o Zoro usa o Haoshoku. Temos então um homem que conseguiu ferir a criatura mais forte do mundo, defender o golpe mais insano que já vemos de One Piece até agora e conseguiu segurar os ataques de Big Mom. O nível do Zoro tá cada vez mais insano. Zoro já dominou quase que 100% a Ema, que era a espada de Oden. Não vimos o Zoro literalmente usar o Haki avançado por si próprio, apenas quando usou a Ema no ataque que cortou o Nigashima e obviamente quando atacou Kaido, que aí sim foi com sua própria força. Se Zoro dominar com maestria o Haki avançado e despertar e também controlar dentro de si o Haki do Rei, conseguirá já ter grandes pontos acima de Mihawk, pois ele não tem o Haki do Rei confirmado. Isso será uma grande vantagem contra o melhor espadachim. E Zoro tem grandes paralelos com o Rayleigh, e isso é óbvio ao longo da história, nem precisamos entrar em muitos detalhes. Rayleigh é um exímio usuário de Haki em todas as formas e com Zoro não será diferente. A essa altura, se Zoro vencer King, terá derrotado o primeiro comandante de Yonkou e ferido a criatura mais forte do mundo, que foi o Kaido, que só pôde ser ferido por grandes homens, sendo eles aqueles monstros do passado que nós vimos, possuidores de Haki do Rei avançado. A esse ponto é muito claro afirmar que a batalha de Zoro e Mihawk está muito próxima e o nível de Zoro está se aproximando aos poucos. Essa batalha não será fácil e muito provavelmente será a batalha mais absurda de Zoro, o colocando à prova em todos os sentidos, já que é o seu sonho, o sentido de sua vida e sua maior habilidade. E uma coisa que já foi mencionada no mangá é as espadas se tornarem negras, aumentando seus níveis de acordo com o poder e as batalhas de seu usuário. E na primeira batalha entre Zoro e Mihawk, a única espada que não se quebrou foi a Espada da Promessa, a Wado Ishimonji. Imagine que incrível será a cena de Zoro transformando a Wado Ishimonji em uma espada completamente enegrecida após vencer Mihawk. Seria como dizer a Kuina, eu cumpri a nossa promessa, eu me tornei o mais forte. Imagine o quão incrível, tanto visualmente quanto em carga histórica, terá essa luta. A gente tá esperando ela desde aquele momento no Baratie, e com certeza se o Oda tá guardando isso por tanto tempo pro final da história é porque vai ser uma batalha insana. Imagine o momento sensacional que será quando Zoro vencer o Mihawk. Com certeza Zoro usará o Santoryu Ougi Sanzen Sekai, o golpe que ele usou quando ele perdeu a primeira batalha, só que dessa vez vai usar para vencer a batalha definitiva. E uma coisa muito curiosa nessa cena, Mihawk usou aquela pequena lâmina e nem se esforçou para vencer Zoro. Existia um abismo entre os dois e ele sabia muito bem que o Zoro não daria nem pro cheiro naquele momento da história. Só que no momento em que o Zoro girava suas espadas e começa a emanar uma espécie de aura do seu golpe, Mihawk fica surpreso e intimidado. Muita gente pensa que só tem isso no anime, mas no mangá também tem. Ele faz a mesma feição que Kaido quando Zoro o atacou com seu suposto Haki do Rei. Seria o Oda desde o começo da obra já dando uma dica de como Zoro venceria? Vale lembrar que a ideia do Haki do armamento foi surgindo com pouco tempo depois do East Blue, mas o Haki do Rei já aparece desde o primeiro capítulo, quando Shanks espanta os Reis dos Mares. Então o Haki do Rei com certeza já é uma ideia que existia desde o início da obra, e eu não ficaria nem um pouco surpreso se isso já fosse uma dica do Oda de que o Zoro possui. Só o tempo vai dizer isso, mas com certeza essa batalha será incrível e uma das mais significativas de toda a história de One Piece, quando um garoto se tornou um homem, com sua determinação sobre-humana, através do seu próprio esforço, da força de seus braços, e terá derrotado um dos homens mais fortes, o melhor espadachim do mundo, provando ser o verdadeiro braço direito do Rei Pirata, honrando seu nome, o nome daquele que será o maior espadachim de todo o mundo. Zoro! E é com isso que a gente finaliza esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem a opinião de vocês. Eu sei que falar de nível de poder é uma coisa bem polêmica na comunidade, mas comentem aí embaixo o que vocês acham. O nível do Zoro atualmente, o nível do Mihawk. Também lembrando que nosso Instagram vai estar aí na descrição pra vocês. Lá você pode mandar teoria, mandar comentários do canal, pedido de vídeo, que é o @canal Supernovas. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!